vi aqui uma notícia do meu timão falando sobre o possível time do Corinthians contra o Curitiba. E aí eu queria ver essa questão com vocês, principalmente porque eu vejo uma mudança. Parece que, de repente, o Thiago Nunes vai querer usar um time dentro de casa e usar um outro time fora de casa. Pelo que o meu timão publicou aqui, o Corinthians joga com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Sid Clay. Aí no meio campo, que seria a principal mudança, Ederson e Cantillo, os dois com mais saída de jogo, nenhum marcador, né? O Gabriel saindo do time. Ramiro na direita, Léo Natel na esquerda, Luan e Jô, sendo o Luan mais perto do Jô, não tão solto ali no meio campo. Vocês acreditam numa mudança dessa do Corinthians? Vocês acreditam que ele vai fazer essa distinção, né? Quando jogar fora de casa, jogar com um cara mais marcador, quando jogar dentro de casa com um time, vamos dizer, menor, já tentar com os volantes mais soltos? Eu acho que ele vai ter que se impor em casa, né? Eu acho que em casa, ainda mais com todo respeito ao adversário, o Coritiba não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas é um adversário que não tem grandes nomes, assim, como, por exemplo, o Atlético Mineiro, o próprio Grêmio. O Corinthians é melhor que o Coritiba, então não dá para você imaginar o Corinthians pensando mais em se defender do que atacar na Arena Corinthians contra o Coritiba. Então ele tem que fazer essa mudança, uma mudança não só de nomes, mas eu acho que de postura também. Quarta-feira tenho a convicção que vai ser o Corinthians em cima do Coritiba, atacando, tentando sufocar o time visitante. E aí a opção pelo Léo Natel é o que o Thiago falou após o empate com o Grêmio. Ele está tentando encontrar um jogador de profundidade, um jogador que dê essa opção de velocidade, porque hoje o time do Corinthians basicamente você constrói a jogada, joga para o Jô e aí? Você tem o Matheus Vital, que quase sempre joga para o meio, você tem o Luan, que joga para o meio, e não tem ninguém que abra o time, que abra o adversário. Ele precisa disso, até para o Fagner na direita também abrir um pouco mais o time, para o Sid Clay na esquerda abrir mais o time. Eu acho que talvez seja um time agora para jogar em casa, mas eu acho que pode ser também, de repente, um achado para jogar contra os grandes também, contra os outros times mais fortes. Eu acho que o Corinthians precisa encontrar essa identidade que está meio assim, está meio no ar. O Corinthians começou ano como time ofensivo, voltou para defensivo, meio a meio. Então, acho que está na hora do Corinthians entender o Thiago Nunes, mostrar qual que é o time que ele quer, qual que é a escalação e qual que é o estilo de jogo que ele quer. O Iago, responde sobre isso também e aproveita e fala. A gente sabe que o Corinthians, mesmo com um time ruim, ele conseguia se impor na Arena, né? A Arena estava sendo um grande aliado. Você acha que sem a torcida vai pegar feio pro Corinthians essa questão? Porque a gente sabia que na Arena, mesmo com... eu tava mal, garantia aquele 1-0 lá com a torcida pressionando. Responde essas duas questões, essa da torcida e essa questão da mudança de time, de postura. Eu vou começar da torcida, né? Acho que não é porque aqui é um canal voltado ao torcedor corintiano, né? Um canal de informações voltado ao torcedor corintiano, que eu vou tentar fazer uma meia-culpa, assim. Mas eu acho que a torcida do Corinthians ela é uma das torcidas do futebol brasileiro que mais empurra o time e que mais consegue ali, dentro das possibilidades de uma torcida, interferir no resultado, né? Eu sinto... Sim, quando eu tô, sei lá, na Arena Corinthians, uma atmosfera diferente do que quando eu tô em outros estádios. Eu acho que vai muito da torcida do Corinthians, vai muito também da acústica ali da arena, enfim. Eu acho que sim, a torcida faz diferença, eu acho que o Corinthians pode ter algum problema quanto a isso, mas sobretudo nos jogos contra equipes mais fortes, né? Os dois próximos jogos do Corinthians é contra Curitiba e Fortaleza, e são jogos que o Corinthians tem que vencer. Independente se tem 40 mil pessoas ou se não tem ninguém na Arena Corinthians, né? É a obrigação do Corinthians vencer essas partidas. Não acho que são times que vão brigar ali para cair, mas mesmo que não for, que fossem, né? O Corinthians tem que vencer. Quanto ao time, eu acho que é assim, muito, 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 muito importante tirar o Gabriel hoje do time do Corinthians. O Corinthians tem uma saída de bola muito lenta com o Gabriel. E eu não estou querendo dizer que o Gabriel é um jogador ruim, mas eu estou querendo dizer que para o futebol que o Corinthians tem que se propor a fazer, o Gabriel não serve, assim, ou ele não é o jogador com esse perfil. Então, quando o Corinthians tinha um futebol ofensivo, era Camacho e Cantillo no meio de campo, né? Agora, pelo que você está falando aí da escalação que o meu timão deu hoje de tarde, vai jogar com o Ederson e com o Cantillo. Então eu já acho que é um time que vai propor o jogo, que tende a atacar.
E é justamente o que o Corinthians precisa fazer. Não por estar jogando na Arena Corinthians, mas se o estilo de futebol do Thiago Nunes é ofensivo, ele tem que ter uma saída de bola rápida, né? Ele tem que ter um time intenso, ele tem que ter um time que consegue rodar a bola rápido, e ele não, o Gabriel não é um cara que te oferece isso. Enfim, eu acho que é uma boa escalação.